Olá, meus amigos, mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui no canal. Muito obrigado. Hoje eu vou falar sobre a viúva ou viúvo. Saiba quais são os seus direitos com as novas regras da lei. É importante que você fique sabendo dos seus direitos, tanto o viúvo quanto a viúva. Eu acho que é um tema que muitas pessoas desconhecem, né, a importância de ter o conhecimento, né? Então vamos lá agora trazer essa informação para vocês. Muito obrigado. Olá, minha amiga, meu amigo, você que é viúvo ou viúva, saiba que tem direito garantido por lei que muita gente desconhece. Com as mudanças na legislação, é muito importante entender o que você pode ou não pode receber após a perda de um companheiro ou uma companheira. Hoje eu vou explicar tudo de forma simples e clara, para que você fique por dentro dos seus direitos e não seja enganado. É uma hora difícil, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, mas nós temos que trazer aqui a informação. Nós temos visto muito comentário de pessoas que ficam de pé e mãos atadas após um falecimento, né? Após acontecer uma perda, que já é uma coisa muito triste, e ainda sofrer com perdas e processos judiciais. Então eu espero que você acompanhe aí, né, o nosso comentário que nós vamos falar aqui. Desde já agradeço a sua participação. Vamos começar falando sobre a pensão por morte. Se esse é um principal benefício que o INSS paga, né, à viúva ou viúvo quando o segurado do INSS falece. A esposa ou o esposo tem direito a receber essa pensão, mas existe algumas regras que mudaram nos últimos anos, após a reforma da Previdência de 2019, né? Então você vê que nós tivemos a mudança, né, em 2019 e com isso esse benefício, né, sofreu alterações. É necessário que o falecido ou a falecida fosse segurado na data do óbito, né? O casamento ou uma união estável deve estar comprovada, né? Tem que ter dois parâmetros para conseguir esse benefício. A duração do benefício depende da idade, do tempo de contribuição do falecido, ou, né, ambos, né? Por quê? Você tem que entender isso aí. Muitas pessoas ficam perdidas nessa hora, né? Não tem nenhum documento que comprove. Eu já cansei de deparar com essa situação. Então, essa situação a pessoa só vê na hora da perda, quando vai buscar os seus direitos, seja na Previdência Social, ou seja de um imóvel. Isso aí é muito importante, né? O que mudou, né, na lei? O que mudou nessa lei? Aí é uma coisa que, né, antes a viúva recebia 100% da aposentadoria do marido falecido. Hoje não é mais assim. Com a nova lei, né, o valor da pensão mudou. E o importante, né, entender como é calculado. Como é calculado? É uma coisa, né, que muitas pessoas ficam perdidas nessa hora e não sabem, né? Hoje a pensão é 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Você vê como é que houve uma mudança muito drástica nisso aí, né? Por exemplo, se a viúva for a única dependente, ela vai receber 60% do valor da aposentadoria. Se houver filhos menores, o valor aumenta com os 10% extra por filho. Você vê? E você, né, que é bom que você procure entender. Quando os filhos completam
21 anos, parte dele é cortada, tá? Parte dessa pensão é cortada. Então, você tem que ficar, é um detalhe, né, que muitas pessoas desconhecem, né, e fica no ar, né? Então, um exemplo, 2.000 de aposentadoria. A viúva sozinha vai receber 1.200, 60% do valor. A viúva mais 2 filhos vai receber 1.800, 90% do valor. Então você vê como essa mudança ela trouxe, né, uma grande frustração, né, porque normalmente, né, as pessoas quando vêm a falecer, elas estão com uma certa idade e precisa de mais recursos. E a que ficou viva também está com uma certa idade. Então, outra mudança importante é o tempo que a pensão por morte pode durar antes. A pensão era vitalícia. Agora depende da idade da viúva, né? E do tempo de casamento ou união estável. Olha só que mudança. Você vê que as mudanças, né, em vez de ser para melhor, ela acaba trazendo, né, grandes consequências. Casamento com menos de 2 anos, a pensão é por 4 meses só. Casamento com mais de 2 anos, né, com mais de 18 anos de contribuição, né? A viúva com menos de 21 anos só vai receber 3 anos de pensão, viu? E a viúva entre 21 e 30 anos vai receber só 6 anos. Não é mais vitalícia, não. A viúva entre 30 e 40 anos vai receber só 10 anos. A viúva entre 40 e 44 anos vai receber só 15 anos. A viúva com 45 anos ou mais, a pensão é vitalícia. Quer dizer, pelo menos nesse item aí, né, ficou, né, vitalícia, por causa da idade, né? Houve uma grande mudança, né, significante para até então as viúvas, né? Que com a faixa etária de idade saiu com a reforma da Previdência de 2019, né? Então, agora, direitos acumulados. Posso receber uma pensão, uma aposentadoria? Aí tem essa pergunta, né? Que normalmente as pessoas fazem, muita gente, né, me pergunta, eu posso receber minha aposentadoria e também a pensão por morte? A resposta é sim, mas existe uma regra de limitação de valores, né? Você vê que existe uma regra, então você pode acumular sim, mas o valor menor é reduzido conforme, né, faixas. Faixas o quê? Você recebe 100% do benefício do maior valor e a parte do segundo benefício de acordo com o valor. Entendeu? É uma explicação simples, só que na mudança que nós tivemos com a reforma da Previdência trouxe, né? Ó, a pessoa que recebe uma aposentadoria de 2.500 e uma pensão por 2.000, como é que fica a situação? Ela receberá 2.500 mais parte reduzida da pensão, conforme as faixas da lei. Deu para você entender? Então, isso aí eu estou tentando explicar porque muitas pessoas ficam perdidas, né? Agora, o que acontece com a herança? O que há de direito na herança, né? Eu vou explicar assim para você entender. Além da pensão, a viúva ou a viúva também pode ter direito a uma herança. E muita gente não sabe disso, muita gente, né, desconhece esse ponto aí, né? Mas são pontos importantes. A gente tem que pensar em tudo. A vida, né? Nós somos vivos e amanhã pode não ter mais. O cônjuge sobrevivente é herdeiro, né? É herdeiro necessário. Ele tem direito a uma parte
dos bens deixados, junto com os filhos. Se não houver filho ou testamento, a viúva pode ficar com tudo. Se não houver filho nem testamento. Na união estável, também garante esse direito. Quer dizer, a união estável é uma união que não houve o casamento, mas é uma união estável. Está tudo certo ali, tudo na lei, né? Tem comprovação, tem testemunho, tem tudo, né? Então, isso aí é uma explicação importante para você, né? Que as pessoas não gostam muito de falar desse assunto, mas eu resolvi abordar esse assunto por causa do que a gente tem visto nos últimos tempos sobre isso, né? Então, você tem que ficar, né, em atenção, né, observar para não sofrer um golpe, né, já está tendo uma perda e ainda sofreu um golpe. Infelizmente, muitas viúvas e viúvos acabam sendo enganados por falta de informação. Por isso, anote essas dicas. Dica rápida. É uma informação rápida. Sempre procure orientação no INSS ou com um advogado de confiança, tá? Tenha os documentos em dia, certidão de casamento, de óbito e documentos do falecido. Tem que ter todos os documentos, né? Desconfie de quem promete, né, acelerar processo, cobranças de altos valores, né? Use o app, o aplicativo do Meu INSS, ou vá até uma agência do INSS, né? Ou então ligue para 135 para você obter melhores informações, né? Para você resolver a tua vida, né? Se não tem ninguém de confiança, né, procure evitar isso aí, porque depois para consertar é difícil, né? Se você chegou até aqui, é porque está buscando seus direitos. E isso é muito importante, né? A informação é a nossa maior proteção. Compartilhe, né? Comente, né, esse vídeo, né, para que outras viúvas ou viúvos, né, possam ficar mais protegidos e saibam, né, os seus direitos, né, para que possam vir a receber. Então, né, você pode ficar aí, né, aguardando, né? Então não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha, ative o sininho e você não vai perder nenhuma informação. Nossos vídeos, nós falamos sobre a revisão da vida toda, sobre o tema 1209, falamos de outras coisas e trazemos entretenimento, porque a gente aqui não é só uma coisa só, a gente fala de tudo um pouco necessário. Informação é muito necessário, tá? Então, desde já agradeço a sua companhia, né? E você tem direito? Lute por ele. Lute por ele porque é um direito seu. Você precisa desse direito, não é verdade? Você precisa, né? Então, nós estamos aqui para falar. Muito obrigado. Tchau, tchau.